Gente, vocês sabem que esse canal aqui, ele é um canal muito intimista, né? Eu compartilho aqui fragmentos da minha jornada como autora independente. Gosto de compartilhar também fragmentos, né, das minhas escritas, processos de escrita. Também temos as oficinas aqui também de escrita afetiva. E eu gosto do estilo do canal porque é eu sentando aqui nessa cadeira ou, né, em algum lugar aí compartilhando com vocês sentimentos, né, essas coisas que nos atravessam. E já fazia um tempo que eu queria convidar alguém para fazer uma collab aqui comigo no canal. E esse é um vídeo collab, nosso primeiro aqui do canal. Eu tô muito feliz, porque eu acredito assim que quando narrativas se encontram, né, há uma coisa tão linda, porque são segmentos diferentes, mas que eles conversam, né? Então faz um tempo que eu tava com essa ideia na cabeça de chamar uma ilustradora pra gente fazer um desafio juntas, porque vocês sabem que a imagem ela tá muito presente na minha vida, né? Não sei se bastante gente tá me acompanhando faz tempo, mas eu fui fotógrafa por 10 anos e também já fui ilustradora, então a imagem ela tá sempre muito presente, né, na minha vida. E eu acho que ela, assim como a imagem, como a música, elas agregam muito na minha escrita, né? Então eu também sempre ouço uma música para poder entrar no fluxo da escrita, ou seja, tem sempre um universo à parte que compõe a minha escrita, né? Então eu falei, nada mais justo de convidar alguém para também estar aqui, né, mostrando o seu trabalho e a gente co-criando juntas, né? E, gente, vou contar tudo aqui pra vocês. Eu tô super empolgada, porque é um vídeo totalmente diferente, assim, no caso. Tem alguém aqui participando comigo, né? Então eu vou contar tudo pra vocês como é que vai funcionar. Então, né, gente, eu criei um quadro chamado Um Lugar, um Poema, né? Que esse lugar é um lugar subjetivo, né? Pode ser um lugar espaço, um lugar sentimento, um lugar pessoa, enfim, uma ideia. Então, esse lugar, ele é muito, assim, realmente aberto, né? Então, por isso que eu gostei muito desse nome pro quadro, Um Lugar, um Poema. E, gente, para essa primeira collab, o que eu pensei, né? Convidar uma ilustradora pra gente co-criar juntas. Da seguinte forma, né? Eu escolheria um poema do meu livro e a pessoa iria fazer uma ilustração em cima, inspirado nesse poema. E essa ilustradora iria escolher uma ilustração dela e eu ia fazer um poema inspirado nessa ilustração. Então eu acho isso super legal, porque é uma troca, né? A gente vai mergulhar um pouquinho no universo uma da outra e além também de, claro, a gente poder divulgar o trabalho uma da outra, né? E uma coisa assim que eu acho super mágica da internet, quando a gente sabe usar a internet com consciência, né? Que ela nos conecta com pessoas que estão a quilômetros de distância. No caso dessa artista, ela está a oceanos de distância, né? Porque a nossa primeira convidada aqui, né, dessa collab aqui, mágica e poética, é a Clícia Gracioso. Ela é uma artista brasileira, mas ela mora no norte da Itália, né? Então ela é uma ilustradora de narrativas, que eu me identifiquei muito com ela, assim, quando eu encontrei ela aqui no YouTube, tá? Eu acho que foi um recomendado do YouTube. Eu acho que o primeiro vídeo que eu assisti dela foi ela indo numa livraria, então já fiquei, assim, encantada. Tipo, com o universo, né? Tipo, bateu muito com o meu. Então aí eu comecei a acompanhar ela e eu comecei a maratonar o canal dela e estamos aí até hoje acompanhando a jornada da senhorita Clícia. E, gente, ela é assim, um amor, tá? Eu mandei mensagem pra ela convidando ela pra esse projeto. E, assim, ela não me conhece pessoalmente, né? Eu conheço mais ela do que ela me conhece, assim, tipo, eu acompanho ela há mais tempo, né? Aqui no YouTube, e ela super aceitou, né, a embarcar comigo nessa aventura, e eu fiquei muito feliz. E agora, gente, vou contar aqui pra vocês como é que foi esse processo, né, de escrita desse poema. E aí, gente, eu vou deixar aqui linkado aqui no box de descrição todas as redes sociais da Clícia pra você poder seguir, tá? O YouTube, o Instagram. Eu vou colocar também o vídeo que ela mostra a ilustração que eu, é, é, que eu peguei como inspiração, tá? Tem um vídeo que ela fala um pouquinho sobre o processo mesmo de, né, criação dela. E também vou deixar o nosso vídeo collab, tá? Que aí lá no canal dela ela vai mostrar o processo da ilustração inspirado no meu poema. Então aqui nesse canal, nesse vídeo agora, você vai ver todo o meu processo de escrita em cima da ilustração dela. Não sei se ficou confuso, mas aí, decorrer do vídeo, vocês vão entendendo melhor. Vou mostrar aqui a ilustração, todo o processo. E, enfim, gente, vamos aí apoiar, né, as artes brasileiras, porque eu acho que a gente tem tanto potencial. Uma vez eu já comentei lá no Instagram que às vezes, né, o algoritmo ele joga assim, né, faz viralizar coisas tão rasas, né,
E quando a gente tem um assunto que é pra gente mergulhar, né, numa consciência, numa coisa que faz a gente refletir, parece que ele não dá muita importância, né? Então, vamos tentar, né, ir contra esse sistema de algoritmos muito rápidos, muito rasos, pra gente realmente mergulhar. Tirar esse tempo, né, pra gente pelo menos, né, consumir coisas que vai fazer sentido, né, ou que vai agregar na nossa vida. Eu acho que isso é uma coisa muito complexa, né, mas a gente tá aqui pra, né, se entender melhor, pra gente ter essas autodescobertas, e às vezes a gente vai num fluxo mesmo do sistema, mas sempre é tempo da gente, né, ter esse estalo pra voltar e falar, calma, será que eu tô indo por aqui porque eu gosto ou porque tá todo mundo indo, né, nesse mesmo fluxo? Então, eu acho que é bom a gente parar e ser essa pessoa que volta um pouco pra trás pra gente ver, né, de outros ângulos, uma mesma coisa. Enfim, vocês sabem que aqui no canal eu sempre falo sobre isso, né? Sobre esses despertares internos, que eu acho super importante, né? Quando a gente se conhece, tem essas autodescobertas na rotina, a gente consegue ter uma vida mais leve e com mais propósito também, né? E uma coisa super importante que eu sempre vou reforçar é que quando a gente se conhece, a gente sabe dos nossos limites, né? E aí as pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade de passar por cima da gente ou fazer a gente, né, achar que tá sempre culpada sobre tudo. Então, gente, é uma coisa aí de realmente soltar e tentar ser o que a gente é, independente se a gente tá indo no fluxo da maioria ou não, né? Normalmente, a gente que tem essa sensibilidade, a gente não tá indo nesse fluxo da maioria. Então, a gente tá sempre fazendo o nosso e, né, também conectando pessoas que estão aí nessa mesma frequência. Então, é sempre aí um passinho de cada vez, né? Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês a ilustração e tudo o processo que foi pra escrever esse poema. Então, gente, a primeira coisa, né, ela me mandou a ilustração que ela gostaria que eu fizesse o poema, e a ilustração foi essa daqui. Gente, eu sou encantada por essa ilustração. Quando ela mostrou o processo, né, de pintura dela lá no canal dela, eu já fiquei super encantada realmente, porque ela traz uma simbologia muito bonita, né? Aí eu perguntei pra ela se essa ilustração tinha um nome, ela falou que não, então não vou falar o nome pra vocês porque não tem. Mas e aí, o que eu fiz, né? Eu vou mostrar pra vocês, gente, o processo, tá? De como eu fiz. Compartilhando aqui, mesmo comentando. Por quê? Eu não consigo ligar a câmera e escrever, tipo, mostrando eu escrevendo, porque é um processo tão íntimo que também eu ia ficar muito preocupada se o ângulo tá, né, bom, se tipo, enfim, né, se tá gravando. E quando eu realmente tô escrevendo, gente, eu desligo do mundo, eu esqueço a hora, eu esqueço de tudo. Eu fico realmente concentrada na escrita. Então é meio difícil eu gravar trechos eu escrevendo, tá? Pode ser que mais pra frente eu consiga gravar um take ou outro, mas por enquanto eu gosto de fazer dessa forma, né? Eu faço a minha escrita e depois venho compartilhar com vocês como é que eu fiz tudo isso. Então, gente, a primeira coisa que eu fiz foi imprimir a imagem numa folha de sulfite pra colocar aqui na minha parede. E por que ela tá em preto e branco? Porque a minha impressora, ela não tá imprimindo colorido, então eu tive que imprimir preto e branco pra poder deixar aqui na minha parede, bem de frente aqui com a minha mesa, porque não ia fazer sentido deixar no tablet ligado, porque, assim, gente, é um processo longo, né? Então eu precisava ficar olhando pra imagem e aí eu falei, vou imprimir, deixar ali. E aí eu achei interessante porque como é preto e branco, aí eu meio que deixei as cores em segundo plano pra mim realmente mergulhar na essência da ilustração, tá? Cada um tem o seu processo de escrita, cada um tem o seu processo aí de criação, então o meu ele vai assim sempre mudando e dessa vez, nessa fase, tirar as cores foi muito importante pra mim nesse processo de escrita, tá? E, gente, dessa vez eu demorei bastante pra poder fazer esse poema. Não sei, porque pode ser que também, né, tenha esse peso que é uma collab, né, é uma coisa assim que alguém tá esperando. Então é uma energia diferente, né? Por isso que eu acho super importante a gente fazer collabs, porque a gente consegue experimentar várias sensações, né? E eu acho isso muito mágico e a gente vai aprendendo muito também com o processo. E aí depois que eu fiz, né, eu acho que eu vou mudar a câmera aqui pra mostrar pra vocês, acho que é melhor. A gente, eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês verem a diferença, né? Tipo, preto e branco e colorido, ele tem uma essência totalmente diferente, né? Mas esse caso aqui foi importante pra mim. Então, tanto, né, a ilustração estando na parede, que foi essa aqui em preto e branco, eu também voltava pra colorida aqui, né, no digital, pra mim poder ver se tava fazendo sentido ou não o que eu tava escrevendo. Então, é assim, são detalhes do processo que fazem toda a diferença. E toda vez que eu vou criar um poema, é totalmente um universo à parte, né? Porque
tem uma energia envolvida, tem um porquê, né? Então, eu acho que nunca é a mesma criação. Embora eu tenha umas ferramentas que eu uso sempre, né? A sensação nunca é a mesma. Então, escrever pra mim é muito mágico. E, enfim, eu realmente mergulho naquela narrativa e saio de lá outra pessoa. Então, eu acho que é sempre uma viagem mesmo. E assim, gente, todo poema, ou toda arte, né? Vamos usar o poema e a ilustração, ela vai bater de um jeito diferente para cada um. E também em momentos diferentes, né, da vida, né? Você pode estar vendo essa ilustração agora e tá sentindo uma coisa. E aí daqui a um tempo você volta a olhar ela, você vai sentir outra coisa. Por quê? Porque você já é, né, uma outra pessoa. Você não é mais aquela que viu há, sei lá, 5 dias atrás. Então, tudo que você viveu nesses 5 dias, você agrega, né, na sua jornada e você consegue ver também as coisas de maneiras diferentes. Então, o poema que eu criei, vocês podem ler eles de maneiras diferentes, né? Vai bater para cada um de maneiras diferentes. Mas como esse é um vídeo aqui de processos de escrita, eu vou explicar para vocês assim o porquê que eu escolhi ser assim, o porquê do nome, né? O que significa ali, no que eu quis passar. Porque é interessante vocês também saberem, né, as minhas motivações para escrever esse poema. Porém, gente, ele vai ser autointerpretativo, né? Então vai depender muito da fase que você tá ou das coisas que você conhece, né? Então acho que tudo é bagagem pra gente interpretar uma obra de arte, né? Então fica aí essa observação. Então a primeira coisa que eu sempre faço quando eu vou escrever é que assim, é muito difícil escrever em silêncio, tá? Eu não sei, eu preciso entrar no fluxo do que eu tô sentindo. Então a música, ela tem um papel muito importante nisso, que é deixar esse fluir mais harmônico dentro de mim, né? Normalmente eu sempre pego uma música em inglês ou só instrumental, porque assim, gente, eu não falo inglês, então eu não vou entender muito bem o que a música tá falando, porque a letra, ela não diz nada, né, pra mim nesse momento, é mais ali o ritmo, a melodia, então eu mergulho ali. E por eu não saber inglês, assim, né, sei uma coisa ou outra, isso ajuda bastante, porque aí eu não fico focada na letra da música, né, eu vou realmente no fluxo que é o ritmo ali, a melodia, que é o que eu tô procurando da música. Então, gente, eu tô com a ideia na cabeça, né? E eu preciso escrever. E aí, o que eu faço? Eu pego este caderno aqui e eu vou jogando aqui as coisas. Então, olha, pra esse texto acontecer, eu escrevi essa parte aqui e essa parte aqui, né? Então, foi indo. Só que aí eu precisava dessa música pra me guiar nesse ritmo, né? Porque, assim, eu tenho essa inquietação na hora de escrever, né? E a música, quando a música bate realmente com a frequência, eu sinto uma calmaria. Eu sei que é por ali que eu vou. Então, também foi um desafio pra mim escolher essa música, porque era um sentimento diferente ali que eu tava sentindo e eu não sabia muito por onde ir, né? Aí eu até fiz uma listinha aqui das músicas que foram, né, que eu fui testando. Teve uma música da Bird, teve uma música da Feurilli e teve uma música do Lord Huron. E aí, essa música do Lord Huron, eu não sei se é assim que pronuncia, ela bate muito em mim, sabe? Tipo, tá na minha playlist enquanto escrevo, que vocês conhecem essa playlist, né? E aí eu falei, gente, é essa melodia, mas ainda não, eu não tô encaixando. Aí o que eu fiz? Eu lembrei que eu tinha um cover dessa música na minha playlist, da Mariane. Ai, gente, eu não sei ler o sobrenome das pessoas, né? Me desculpe. Mas é essa música aqui, né? No caso, é a música e o cover dela. Vou deixar aqui na tela pra vocês o nome certinho. Gente, nos outros vídeos eu tava colocando trechinhos da música, né? Mas eu não vou fazer mais isso, porque o YouTube, ele tá bloqueando, né? E aí dá direitos autorais, e aí o vídeo, né, quando puder ser monetizado, ele não vai ser monetizado. Então, eu vou sempre aqui mostrar pra vocês, e vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra vocês escutar lá no Spotify, tá bom? Que é onde eu escuto as músicas quando eu vou escrever. Então aí essa música, ela me atravessou, eu falei, é essa música que vai ser. Aí eu terminei aqui de escrever jogadamente, né, nessa parte, porque aqui é a parte que eu jogo o pensamento, tá? Eu não vou colocar em estrutura de poema, não vai ter coerência nenhuma, é só jogar o pensamento. Porque se eu tentar fazer o poema sair certinho nessa primeira fase, ele não vai sair, gente, ele não vai acontecer. A gente às vezes tem que parar de ter essa mania de querer já jogar as coisas pro mundo tudo organizadas, né? Colocar as coisas no mundo como se fossem perfeitas. E não é isso, a gente tem que ter um processo.
E é esse processo que faz sentido, né, ela ser concluída lá no final, né? Então, se você souber aproveitar esse processo, souber mergulhar super nele, vai fazer mais sentido, né, lá o final, né? O produto final, a arte final, enfim. E aí, o que eu fiz? Eu escrevi ali e fiquei escutando essa música para poder lapidar. E aí, o que eu faço, né? Sempre que eu passo para aquele caderno, eu sei que tudo que eu precisava jogar já tá ali, né? Já saiu tudo aqui de dentro. Aí chega aquela parte de vamos, né, fazer a estrutura do poema. Aí eu sempre abro um bloco de notas aqui no tablet. Agora o bloco de notas chama Um Lugar, um Poema, Rascunhos. E aí eu joguei aqui. Peraí. Fui colocando aqui os fragmentos que faziam mais sentido que eu coloquei nesse caderno. Falei, tá, vou pegar essas partes que fazem mais sentido, vou fazer a estrutura do poema. E aí o poema aconteceu. E aí o que eu levei em consideração, né? Eu peguei essa imagem da Clícia e aí eu não lembrava muito, porque esse vídeo que ela explica da construção da ilustração faz um ano já que tá lá no canal dela. Aí eu falei, gente, eu não vou lá assistir de novo pra não me influenciar. Porque é uma inspiração, né? Esse poema é uma inspiração nessa ilustração de acordo com o que eu estou vendo, estou sentindo, né? Então é a minha visão em cima da ilustração, né? Depois que eu fiz todo o poema, é claro que eu voltei lá pra assistir o vídeo, né? Então eu vi que realmente eu fui para um outro caminho. Então eu acho que se eu tivesse assistido o vídeo antes, eu não teria ido para esse caminho que eu escolhi. Então eu peguei essa ilustração e só que eu mantive muito o meu estilo de escrita, né? Que é um estilo de cotidiano, que é um estilo de autodescobertas, de amor próprio. Tem uma pegada um pouco melancólica também. Então eu não quis assim me influenciar no processo de construção dela, porque esse processo tinha que ser uma construção minha, né? A inspiração é a imagem, mas a construção tinha que partir de mim, né? Então eu vou pegar. Deixa eu pegar a original aqui pra vocês, é mais, né? Fica melhor. Então aqui, né, gente? O que eu peguei aqui em consideração? Esse jarro aqui, né? Que tá na mão dessa personagem, pra mim ela fala muito sobre uma fragilidade, né? Uma coisa que tá lá dentro, que é muito sensível, que é muito particular, cada um tem o seu. E essa parte aqui, né, desse lobo que sai, pra mim eu considero muito um vento saindo, né? Que é o nosso sentimento, aquilo que a gente coloca pra fora, né? Essa é a minha interpretação da imagem, tá, gente? Então aqui a gente escolhe o que a gente vai querer mostrar pro mundo e pra quem a gente quer mostrar, né? A maneira que isso vai sair da gente. Então eu fui muito pra essa linha, né? Desse jarro e essa fluidez que sai dele, né? Então, até depois eu tive um pouco de dificuldade de colocar um título, né? E, gente, o título tava na minha cara o tempo todo. E eu só fui perceber isso 2 dias depois. Depois de 2 dias que eu já tinha completado aí o poema, finalizado ele. E aí eu fui ver que o título tava sempre ali na minha cara e eu, tipo, não vi. Pra vocês verem que o processo, ele fala muito, né? Aquele momento não era pra mim perceber mesmo. Eu precisava pensar sobre, pensava remoer um pouquinho sobre aquilo, deixar um pouco ali decantando, pra mim ter certeza que era esse o nome e, tipo, eu respeitar isso em mim faz toda a diferença, porque eu podia colocar qualquer nome ali, só pra colocar, mas não, eu falei, vou respeitar o processo. O título vai aparecer pra mim, ele vai se apresentar pra mim da maneira que ele tem que se apresentar. E como eu disse, ele já tinha se apresentado pra mim, eu que não vi naquele momento, mas era uma fase minha, eu precisei respeitar. Então, eu acho que também escrever um poema pra alguém, né? No caso aqui, eu estou escrevendo pra Clícia, né? Na ilustração dela, também fala muito sobre mim, né? É a primeira parte desse lugar que é meu, pra depois eu compartilhar com o lugar dela, né? Da minha visão sobre o lugar dela. E aí, quando ela lê esse poema, vai bater de uma outra forma pra ela que eu não vou saber, né? Ninguém vai saber, só ela vai saber. Então, isso é muito particular, né? Eu acho que o mesmo poema, ele mora de maneiras diferentes em cada pessoa. E a magia acontece bem por aí. Então, gente, eu vou falando, eu fico super empolgada pra falar, e às vezes eu esqueço de falar as coisas, né? E aí eu falo, nossa, eu podia ter falado isso e não falei. Então, aí depois que eu fiz esse poema, né? Eu falei, preciso desse nome. E aí eu deixei, como eu comentei com vocês. Aí o nome, gente, eu vou falar primeiro o nome, depois eu falo pra vocês o poema. O nome foi Jarro de Senda. Por quê? O jarro, simbolicamente falando assim, ele simboliza uma coisa frágil. Se você não cuida bem dele, você pode deixar ele cair, pode deixar quebrar. Se você deixar em mãos de pessoas que não têm esse cuidado, pode desfazer. Então, o jarro é essa coisa
sensível, frágil, mas também ele remete a uma coisa interior, né? É tipo, para quem que eu comento, para quem que eu compartilho certas coisas, né? A partir do momento que eu compartilho essas coisas, a pessoa vai receber como, né? Então esse jarro, essa fragilidade. Então eu interpreto que esse jarro seja essa fragilidade interior da gente. E aí a senda é o que que é? É o caminho, né? A maneira como a gente escolhe viver a vida. Eu falei, gente, o jarro e esse lobo aqui, ele é o fluir, né? Ela é a senda, né? No caso desse meu poema. É a maneira que você escolhe viver o caminho. E qual é esse caminho? Gente, não sei, como você vai ler e interpretar na sua vida. Então eu falei, jarro de senda tem tudo a ver. A fragilidade do interior com o caminho que a gente escolhe, como a gente, né? A maneira que a gente escolhe percorrer esse caminho. Então eu falei, é esse o título, né? E como eu disse, já tava super na minha cara esse título e eu só não tinha percebido, né? Então agora eu vou o quê? Ler o poema pra vocês e vocês vão ter suas próprias conclusões. Depois que eu passei desse caderno pro bloco de notas do tablet, ele tá prontíssimo, ele vem pra onde? Pro meu grimório. Gente, olha isso, ele já tá assim, ó, falta isso aqui pra acabar, tá? Ele tá super repleto aqui de memórias, de sentimento. Aqui tem uma magia que vocês não têm noção. Então, todos os poemas, textos prontos, às vezes também coisas importantes pra mim, eu sempre colo aqui. Então, esse realmente é o meu grimório, né, de uma bruxa poeta que sou. Tá recheadíssimo aqui de magia e de sentimentos, enfim, coisas incríveis. E aí, aqui está o nosso poema e eu vou ler pra vocês. A memória quebrou sobre mim fragmentos que o tempo pedia para soltar. Cansada demais de conter, pela primeira vez eu decidi respirar. Deitada no campo das emoções, meus olhos dançaram com o céu. E na melodia que o vento cantava, eu deixei meu íntimo sair. Como se ele fosse a vida que me chamava. Então, gente, me conta aí o que vocês acharam do poema, o que vocês acharam dessa ilustração linda da Clícia. Enfim, eu acho que toda vez que eu termino, né, um poema, eu sinto uma leveza, porque algo ali foi concluído, né? Como eu venho comentando para vocês ao longo do vídeo, essa construção ela não foi muito simples no primeiro momento, mas eu acho que é porque eu tava carregando aquela pressão que ao longo, né, desse processo eu senti que eu não precisava carregar. Eu sei o que eu tenho que fazer. Escrever pra mim é a minha vida, né? É o meu trabalho. Eu sei que eu tenho esse potencial, então eu acho que eu não preciso ficar com medo disso não acontecer, porque vai acontecer, porque é uma coisa natural. Mas também é natural esse processo da gente ter talvez essa insegurança, né? Por isso que eu acho que essa collab foi muito importante pra mim em vários lugares da minha vida, né, do meu ser, do meu eu poeta, porque a gente consegue ver, né, de maneiras tão diferentes e tão mágicas, né, as coisas. E eu fiquei muito em paz mesmo quando esse poema saiu, depois que eu decidi o nome dele. E eu falei, não, é isso, é sobre isso, né? E esse poema fala muito sobre realmente essa pressão que a gente tem, né? De às vezes a gente sente essa canseira porque a gente quer se manter, se conter e, tipo, se encaixar em lugares que a gente já transcendeu, que às vezes não faz nem sentido, né, na nossa vida. Então esse poema é para você soltar, né? Você vai absorver esse poema da maneira que você tem que absorver. Mas a minha intenção com ele é essa, né? De você soltar o que você tem para soltar e confiar no seu potencial e ter certeza que as pessoas para quem você vai, né, passar toda essa experiência que você deseja, compartilhar, enfim. Vai ter pessoas que vai receber, tipo, porque vai se identificar, vai ter pessoas que não vai estar nem aí, e vai ter pessoas que não vai se identificar naquele momento, e tá tudo bem. Porque não é sobre a pessoa, né? Nesse caso é sobre você. É sobre você estar e como você decidiu caminhar sobre a sua, né, na sua própria vida, sobre essa senda, né, sobre esse caminho que você decidiu escolher e trilhar. E é isso, gente. Eu termino esse vídeo muito feliz. Talvez eu ia começar esse vídeo um pouco tensa, porque é um vídeo importante, né? Mas eu acho que todos os vídeos são importantes, porque eles sempre carregam uma coisa super valiosa aqui, né? Se você conseguiu ver essa coisa valiosa, é porque realmente você precisava
assistir esse vídeo agora. E se você não viu nada, tá tudo bem também, porque faz parte da sua jornada. Então eu quero agradecer muito a Clícia Gracioso por estar aqui compartilhando comigo essa jornada, por ter topado fazer esse projeto comigo, aqui nessa primeira convidada. Quero reforçar aqui que eu sou super fã do seu trabalho, tá? Inclusive essa ilustração aqui é uma das minhas preferidas suas. Então, quando você falou se podia ser essa, gente, eu fiquei muito feliz, porque, claro, é uma ilustração que fala muito comigo, né? Em vários campos da minha vida. Então, eu fiquei muito feliz mesmo que você topou esse desafio comigo, que você escolheu essa ilustração para me abraçar. E eu espero muito que esse poema te abrace também. E abrace todo mundo aqui que tá aqui assistindo. Então, se você veio aqui nesse vídeo primeiro, agora eu recomendo muito você assistir a outra parte, né, da nossa collab lá no canal da Clícia. E se você tá vindo do canal dela pra cá, seja muito bem-vindo. Espero que vocês aqui encontrem aqui acolhimento nesse canal, porque o meu foco é acolher vocês através da poesia. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui, mas a gente se vê, se lê e se inscreve no próximo vídeo. Tchau!